Será que hoje é um dia a mais ou um dia a menos até a sua aprovação? Será que você está caminhando para o lado certo ou para o lado contrário? E essa é uma dúvida que eu acho que aflige todos os concurseiros, essa é uma dúvida que eu tinha também quando eu estava estudando para concurso. E foi essa dúvida que me mandaram na caixinha de perguntas essa semana e eu fiquei com isso na cabeça e falei, cara, eu preciso fazer um vídeo completo no YouTube sobre isso, porque uma caixinha de perguntas não vai ser capaz de responder essa questão que eu acho que é uma das mais essenciais quando se fala do estudo para concurso. Pô, será que eu estou fazendo algo que está me levando até a aprovação ou não? Porque, sendo bem sincero, se cada um de nós aqui tivesse certeza do que está fazendo, se cada um de nós aqui tivesse certeza do que, cara, se eu estou fazendo isso daqui e eu tenho certeza que isso daqui está me levando rumo à minha aprovação, a chance de você se manter focado nos seus estudos, ela seria muito maior no longo prazo. Agora, quando bate aquela dúvida, aquele questionamento, e você se questiona, pô, eu não sei se isso daqui está de fato funcionando, é quando você tem aquela vontade de, às vezes, desistir. Por quê? Porque você não sabe se você está caminhando de fato para aquilo que você está buscando. Quando você tem certeza disso, é muito mais fácil, porque você fala, pô, cara, tô vencendo, todo dia eu tô vencendo, todo dia é um dia a menos, todo dia é um dia a menos, e isso vai te deixando um pouco mais tranquilo. Então, para saber isso, como é que eu faço? E aqui eu vou contar as coisas que eu fiz dentro dos meus estudos, na verdade, 3 coisas que eu fiz dentro dos meus estudos, para que eu tivesse a percepção de que eu estava de fato chegando, e de fato essa percepção se confirmou na prática quando eu fui aprovado no TRT da 23ª Região. E a primeira coisa dessas 3 coisas aqui que eu acho que você tem que fazer nos seus estudos, e na verdade é uma coisa que você não deve fazer nos seus estudos, é reestudar o edital que você já estudou uma vez. Isso não existe, galera. Não existe. Se você está estudando para concurso e você está estudando para o TRT, para o TRT do seu estado, ou está estudando para o TRE, ou está estudando para o TRF, ou está estudando para o INSS, a partir do momento que você terminou de estudar o seu edital, você não volta reestudando esse edital, porque aí você vai estar perdendo tempo e esse dia não é um dia a menos. Teve um comentário num dos meus últimos vídeos, o vídeo que eu falo como passar em concurso estudando um ano, é um plano prático, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. Tem um comentário de uma menina que fala assim, cara, eu estou estudando 30 e tantas horas por semana e eu ainda não me considero pronta, eu estou estudando há 5 meses mais ou menos e eu ainda não me considero pronta. E grande parte das pessoas que fazem isso e que aplicam isso e que não se sentem prontas, tendem a estar estudando de maneira errada. Por quê? Porque normalmente estão estudando por materiais extensos e não chegam ao final do material. E quando elas chegam ao final do material, muitas vezes elas querem retornar estudando aquele mesmo material pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, como se aquilo fosse fazer com que ela melhorasse e que ela chegasse a ter um bom rendimento na prova. Quando não é isso que acontece. Quando você termina de estudar um edital, o que você tem que fazer a partir de agora é entender daquele edital gigantesco que você estudou, o que de fato é relevante e entendendo o que de fato é relevante, focar nesses pontos que são mais relevantes. O edital está aqui, é um edital gigantesco, tem 1 milhão de coisas aqui aparecendo, tem 1 milhão de matérias, tem lá a lei de licitações, tem lá a lei de processo administrativo, tem lá a Constituição Federal, tem lá um monte de coisa no seu edital. Só que de toda a lei de licitações, tem aqueles artigos que são mais cobrados na lei de licitações, tipo dispensa, inexigibilidade de licitação. Tipo, na parte da Constituição Federal, você tem lá a parte do Poder Judiciário toda. Tem aquelas partes das competências do STF e do STJ que são mais cobradas. Tem um monte de coisa que é mais cobrada e que você só vai descobrir quando você partir para as questões. Então, qual é o esquema? O que você tem que fazer? Fechou o edital? O que você tem que fazer a partir de agora, meu filho? É fazer questão e melhorar os seus materiais de revisão. Para que você entenda daquela matéria gigantesca, do direito administrativo todo e até dentro dos assuntos do direito administrativo, o que de fato é mais cobrado e o que de fato não é tão cobrado assim. E esse é o ponto central, para você não perder tempo estudando coisas que não são tão relevantes assim. E você só descobre isso quando você vai para as questões. Por que eu não recomendo então fazer o estudo reverso e logo para as questões e depois ir para a teoria? Porque aí você não tem uma base. E não tendo uma base, você vai perder mais tempo
do que você vai ganhar fazendo isso. Você vai para as questões e vai se embananar e vai querer estudar a teoria depois e vai acabar perdendo mais tempo. Agora, se você fizer isso, fechei o edital, começo a fazer questão, descubro quais são os erros no meu material de revisão, ou quais são aqueles pontos onde o meu material de revisão precisa melhorar. Incluo esses pontos aqui, reviso esses materiais, volto a fazer mais questão, descubro novos pontos em que meu material de revisão precisa melhorar. Incluo no meu material de revisão, reviso esse material e assim eu fico fazendo, você vai estar cada dia um pouquinho mais perto da sua aprovação. E aí a gente vem para o ponto 2, que é o quê? Como é que eu vou metrificar isso? Como é que eu vou saber isso? Quando você fecha o edital pela primeira vez, se você for fazer uma prova do seu concurso naquele dia, fechando o edital, tem muita gente que acha assim, fechei o edital, pronto, estou preparado. Não. Se você for fazer uma prova do seu concurso naquele dia, você não vai sair da nota de massa. E a nota de massa é mais ou menos ali, no edital de tribunal é mais ou menos ali 70% da prova, 60 e poucos por cento da prova. Às vezes, se você for uma pessoa um pouco mais, que tem um pouco mais de talento para a coisa, você vai fazer um 75 e por aí. Só que essa nota ela não é suficiente para você ser aprovado. Porque se fosse suficiente, todo mundo fecharia o edital, estaria pronto. Como é que você chega nessa nota que é o suficiente para você ser aprovado? Quando você começa a fazer esse negócio que eu falei para vocês. Faz questão, melhora os materiais de revisão e revisa esses materiais. E para você perceber isso, esse é o ponto 2, você precisa controlar os seus percentuais de acertos. Porque o que fala se você está evoluindo e o que tira essa sua sensação de não sei se estou caminhando para o lado certo, não sei se estou perdendo meu tempo ou se estou gastando meu tempo com uma coisa relevante, é justamente olhar para as suas métricas e ver que essas métricas estão melhorando, que você antigamente, como, por exemplo, no meu caso de português, fazia 7 de 15 questões em português e passei a fazer 12 questões de português de 15. Pô, era o ótimo? Não, mas estava melhorando. E ter essa percepção que as coisas estão melhorando é que faz com que você se mantenha motivado para continuar ali no caminho. Se você não metrifica nada, se você não percebe a evolução em nada, qual é a sua motivação para continuar caminhando? É zero. Então você precisa metrificar. Precisa. Terminou o edital? Começou a fazer essas questões, melhorar materiais, vai metrificando cada um dos pontos. A gente lá na 1, 2, 3 Passei, para cada um dos editais faz uma planilhazinha, uma planilha que a gente chama de planilha de controle. Eu não sei se eu tenho uma aqui, eu vou ver se eu tenho aqui uma planilha. Não, não tenho uma planilha aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Vou pesquisar aqui, ver se eu acho para mostrar para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na tela. Tem uma aqui, eu não sei exatamente qual é o edital, mas tem uma aqui, ó. Essa é uma planilha de controle aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui, peraí. Coloquei aqui na tela para vocês. Essa planilha, ela é uma planilha aqui do TRT-CE para direito constitucional. E você vai vendo aqui que tem umas partes que estão verdinhas, outras partes que estão amarelo queimado, laranjinha, vermelho, verde musgo. Ou seja, o que é que significa isso? Tem pontos nestes pontos aqui que eu estou melhor, com percentual melhor, que é esse verde bem escuro. Tem pontos que eu estou percentual mais ou menos e tem pontos que eu estou horrível, com percentual de 30%. E essa métrica aqui faz com que eu consiga saber se eu estou melhorando. Porque se na próxima semana eu vou fazer mais 10 questões de cada ponto e eu melhorei, sinal que o meu estudo e sinal que essas minhas revisões estão funcionando. Se eu não melhoro, eu vou buscar outras formas de tentar melhorar nesse ponto. Às vezes, só o meu material de revisão não está funcionando. Talvez eu precise voltar na legislação, na lei seca. Talvez eu precise voltar no meu material base. Talvez eu precise trocar o meu curso de material base e reestudar. Claro que não vou reestudar toda a matéria. Eu vou reestudar só aquele ponto específico, porque em atos administrativos eu não consegui entender muito bem. Talvez eu precise pegar uma aula no YouTube para ver ali melhor e tal, pegar outro professor, pegar outra didática, pegar um livro. O que vai me mostrar isso são as minhas métricas. Se as minhas métricas estão ruins, o que faz eu ser aprovado num concurso? É acertar a questão. Se eu não estou acertando questão, se eu estou com a métrica ruim, eu estou mais longe. Se essa métrica está melhorando, por pior que ela esteja inicialmente, eu estou fazendo alguma coisa que está funcionando. A questão é que as pessoas estudam sem métrica nenhuma, sem saber onde é que elas estão,
sem saber o que está acontecendo. E aí elas não veem evolução, porque elas não metrificam os estudos. Então, ponto 2. Primeiro, eu não reestudo o meu edital, senão eu vou estar perdendo tempo, eu não vou estar caminhando rumo à minha aprovação. Segundo, eu metrifico os meus resultados. Em cada um dos pontos. Perceba aqui o quanto eu sou... o quanto eu metrifico em cada um dos tópicos. Só aplicabilidade, controle de constitucionalidade, princípios. Depois a gente vem garantias fundamentais, partidos políticos, organização do Estado, administração pública. Depois a gente vem aqui organização dos poderes, legislativo. Depois a gente vem aqui poder executivo, responsabilidades do presidente da República, que é um tópico muito relevante, por isso a gente destaca aqui. Depois a gente vem para poder judiciário e assim por diante. Percebam o quanto isso daqui é tópico por tópico metrificado. E isso é importante que você faça, porque se você não vê evolução, você não se mantém motivado. E como terceiro tópico aqui é simular. Você precisa fazer simulados da sua prova. Principalmente depois que você já bateu 70%, 80% do seu edital e você está ali fechando o seu edital, depois você fecha o seu edital, começa a fazer isso aqui que eu expliquei para vocês, e a cada 15 dias, a cada pelo menos um mês, você precisa estar fazendo simulados. Quando o edital sai, cara, toda semana você faz um simuladinho. Agora, enquanto o edital não saiu ainda, pelo menos a cada 15 dias, depois você fechou o edital, a cada 20 dias ali, mês, pelo menos você precisa estar fazendo um edital. Tá fazendo uma prova, um simulado. Para quê? Para que você veja a sua evolução. Eu comecei, depois que eu fechei o edital de TRTs, o primeiro simulado que eu fiz 43, eu acho, 45, não sei. A famosa nota de massa. Eu não ia ser aprovado no TRT com 43 pontos. Eram 60 pontos, né? 60 questões. Eu fiz 43 questões, se eu não estou enganado. 42 ou 43 ou 45. Foi ali entre a banda de 42 e 45. Faz muito tempo, eu não lembro. Depois, eu fui vendo os meus próximos resultados nos simulados. Aí, fiz 47. Depois eu fiz 48. Depois eu fiz um simulado 50. Aí depois no outro simulado eu fiz 49. Pode piorar também. E tudo bem também. Tem provas e provas, acontece. Depois no outro simulado eu fiz 51. Rompi a barreira das 50. O que aconteceu? Mesmo que eu piorei em alguns pontos, em alguns simulados, eu estava vendo que a minha tendência era de alta. Que o estudo que eu estava colocando em prática estava funcionando, mas como é que eu sabia disso? Eu sabia disso porque eu estava metrificando. Se eu não metrificar, eu não sei se o estudo está funcionando. E aí depois, 53, 54, e eu fiquei fazendo 54, vários simulados. Depois teve um simulado que eu fiz 47, tá tudo errado. Vários simulados fazendo mais do que 50, num simulado eu fiz 47, tá tudo errado? Não. Foi um simulado fora da curva. Tudo bem, acontece. Tem provas também que vão ser fora da curva. Agora, na perspectiva, a minha nota estava melhorando, é sinal que o meu estudo estava funcionando. Isso me deixava motivado, por quê? Porque eu sabia que cada dia era um dia a menos até a minha aprovação. Que se eu me mantivesse fazendo o estudo que eu estava fazendo, aquilo estava funcionando. Se você não metrificar, cara, como é que você vai se manter motivado? Então, a ideia desse vídeo aqui é essa. Quer saber se você está caminhando rumo ao caminho certo para a sua aprovação? Primeiro, não reestude materiais. Faça questões e melhore os seus materiais de revisão que você criou a partir desses materiais. Segundo, metrifique os seus resultados para cada matéria, em cada um dos pontos, em cada um dos assuntos de cada uma das disciplinas do edital. E terceiro, faça simulados e metrifique os seus resultados. Planilhe os seus resultados, porque às vezes você esquece também. Então coloque, simulado do dia tal, fiz tanto, do dia para frente, fiz tanto, outro dia tanto, e vá vendo a sua evolução. Se você não estiver evoluindo numa janela de 5, 6 simulados, é sinal de que o seu estudo não está funcionando. E aí você mesmo, muitas vezes, tem autonomia para mudar, porque você sabe que pode fazer alguma coisa diferente. Agora, para você ter essa perspectiva, você precisa saber, precisa ter metrificado. Então, fica essa dica, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero sobretudo que tenham ficado
muito bem informados aqui dessa forma de saber se você está caminhando para o caminho certo. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mauro TFCC e conferir o link do 123 Passeio aqui na descrição, que tem, dentro do 123 Passeio, em cada um dos nossos cronogramas, tem planilhas como essa que eu mostrei aqui para vocês. Essa daqui é do TRT-CE, mas tem de todos os concursos, tem do... essa daqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Tem dos Correios, tem do TRE Unificado, tem do TRT-CE, tem de todos os concursos que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.